Fala galera, aqui quem fala é o Alessandro Ribeiro. E aqui eu queria falar um tema assim muito um tema sobre o princípio do universo, como o universo surgiu e algumas questões religiosas sobre espiritualidade. Eu tenho dois pontos de vista de como a maldade, por que a maldade existe, se Deus é totalmente bom. Eu tenho dois pontos de vista. Eu acho que a maldade nunca se criou. Ela sempre foi um princípio. Tipo, ninguém criou a maldade. Ninguém criou aquilo. Aquilo sempre foi um princípio que existiu desde a bondade e a maldade. Talvez essa seja a explicação porque na Bíblia fala que Deus também criou as trevas. Na Bíblia tem um versículo sobre isso. Mas eu tenho uma opinião contra isso, porque eu acho que, cara, como Deus vai, sei lá, fazer... Não entra na minha cabeça isso. Parece que a maldade é uma coisa... É uma outra coisa. Parece que a maldade entrou nessa realidade. A maldade está nessa realidade por causa de algum acidente, de alguma coisa, sabe? Ou seja, tem a maldade e existe a bondade. São dois princípios que eu acredito. Que aí responderia essa pergunta se, tipo, Deus é totalmente bom porque ele criou a maldade. Ou seja, não é uma coisa que está na mão dele. Sabe, um princípio, dois princípios básicos. Dois princípios gêmeos, né? Que vem do zoroastrismo. E muitas coisas que o cristianismo pegou veio do zoroastrismo. Por isso que eu acredito muito no zoroastrismo. Quem sabe que não é zoroastrismo é a primeira religião monoteísta que existiu no mundo. Que é a religião que prega que você deve adorar só um Deus. Que não existe deuses. Você deve adorar só um Deus. E eu concordo com isso. Sabe por que eu concordo? Porque os deuses, os Défas que nós fala aí, os Défas, eles foram humanos. Eles foram seres vivos. Eles foram seres, sabe? Eu acho que eles não têm o mérito. Eu não consigo entender isso, sabe? Eu não consigo ter uma idolatria. Eu consigo só amar Deus. Um único Deus. Eu não consigo ter, sei lá. Porque existem várias visões sobre o que é Deus, né? Mas eu acho que Deus, eu acho que quer o amor, a glória, vai todo para sabe? Deus, sabe? E o que é magia? O que o satanismo ele prega? O que a Cabala prega? A Cabala prega uma coisa de não manipulação. É exatamente isso que eu estou fazendo. Eu estou te dando tipo as duas metades. Eu estou falando da Bíblia. Se você é cristão, você acredita na Bíblia. Ou seja, eu estou tentando não ser manipulador. Eu estou me vendo os meus pensamentos, tipo, será que eu quero passar isso para a pessoa? Porque é isso que trava a nossa evolução. É você meio que não deixar que as pessoas pensem por si próprias. Sabe? Então, basicamente, porque na Bíblia fala que e nós fica até com medo, né? Nós ficamos com medo que o diabo é o pai da mentira e nós temos medo de estar errados. Mas não importa. Nós não precisa entender tudo para ser feliz. Às vezes eu quero entender tudo. Como foi, como aconteceu. É Deus que criou as trevas, tal. É Deus que criou a maldade, tal. Ou não. Ou ela sempre existiu. Eu acho que Deus não tá se importando com isso. Eu acho que Deus está se importando com sua índole. Ele não está se importando que você entende a realidade. Tipo, você é um cara teólogo, muito estudado na Bíblia. Deus não está interessado nisso. Deus está interessado na nossa índole. Ou seja, Deus não precisa, você não precisa nem acreditar em Deus para ser uma pessoa, digamos assim, boa. Você não precisa. Deus não tem ego. Às vezes ele deixa o livre-arbítrio para uma pessoa ateu não acreditar nele porque ele não tem ego, ele precisa, sabe? É uma coisa muito transcendente.
Ou seja, nós devemos respeitar as religiões. Cada religião tem um ponto de vista diferente. Eu tenho esse ponto de vista, que eu acredito que Deus, que a maldade foi um princípio que foi espontaneamente ativo. Ela é espontaneamente ativa, a bondade e a maldade. São duas constantes. É o espírito malévolo, angramânio, e eles são, como eu posso explicar? Existem vários tipos de maldade. Existe na ação, a maldade pela ação, intenção, fala. Ela é uma coisa, é uma energia, é um princípio. Mas é estranho nós pensar que a realidade às vezes é dualidade. Nós sempre quer chegar em uma unidade, sabe? E a malícia é o que suja a gente. É nós ter o conhecimento do mal e do bem. Nós tendo o conhecimento do mal e do bem, é impossível a gente ser pessoas perfeitas. Porque a maldade sempre vai estar ali. A maldade existe. E quanto mais as pessoas replicam isso, sei lá, agem com mais ódio. O ódio, você se acaba com o ódio só com o amor. O ódio só se acaba com o amor. Não tem como você combater ódio com mais ódio. Só vai gerar mais ódio. E eu antes não acreditava que Jesus Cristo não ia voltar. Mas eu acho que ele vai voltar sim, cara. Ele vai voltar. Tenho certeza. E nós vamos ter prazeres celestiais. Nós vamos se curar. Se você tá assistindo esse vídeo e você tá mal, você vai ficar bem, cara. Você vai ficar bem. Eu não tô passando por uma situação fácil, mas eu tenho o pensamento de sempre seguir em frente. Que uma hora vai dar certo. Tem que ter esse pensamento. Porque nos oratrios fala que existe duas coisas. Existe... O diabo não é o pai da mentira? O diabo é o pai da mentira. Ele criou a mentira. Ele emana a mentira. Já Deus emana a verdade. Que seria Miguel, né? Porque a religião, a religião se interliga. Quando você estuda a religião, você percebe que interliga as coisas. Os oratrios têm 7 ameixas pentas, que são basicamente 7 espíritos. Desculpa. São 7 espíritos de Deus. E na Bíblia também fala dos 7 espíritos. 7 espíritos de Deus. Basicamente, tem vários nomes, né? Enfim, não quero se apegar a termos, arquétipos. E se você tem um ponto de vista diferente que o meu, por favor, fale, sabe, debate. Sabe, se você acha que não, uma maldade não é um princípio que sempre existiu. Maldade também é uma coisa que é um princípio que foi gerado, que foi criado. Sabe, porque essa é a nossa dúvida de Deus. Sempre é essa a nossa dúvida que nós temos de Deus. É que temos de Deus, por que existe a maldade se Deus existe? E talvez a maldade não é algo que o Deus controle. A maldade não é algo que Deus controle. Ela é algo independente. Algo independente. Mas sabe o que eu tô percebendo hoje em dia? Uma coisa chata sobre nós. Nós sempre quer sabe, tá certos. Nós sempre quer estar certos pra passar por cima dos outros. Eu acho que a vida é assim. Nós sempre quer ter a razão. Tá faltando muita humildade.
Muita humildade hoje em dia tá faltando. Mas enfim, é isso que eu queria trazer pelo vídeo de hoje. Isso que eu quis trazer. Que é a minha opinião sobre o que é a maldade e a bondade. Eu acho que ela foi dois princípios espontaneamente ativos. Dois princípios gêmeos. Basicamente podemos falar assim, dois deuses. Eu sei que seria uma heresia falar isso no aspecto cristão, mas eu tô falando na questão de poder. Porque, cara, Satanás, você pode, ele tá errado, sabe? A maldade tá errada. Mas você tem que entender que a maldade, ela é muito forte. Às vezes ela é muito forte. Só Deus pode acabar com a morte, sabe? Tem coisa que só Deus faz. É um ponente à altura de Deus. E eu acredito que Deus emana a bondade, emana um espírito de bondade, é uma emanação dele. Já o adversário dele... Eu vou. Tá bom. Qualquer coisa você cutuca a mão lá. Tá bom. Já o espírito da maldade é uma coisa que se emana de outro ser. Até no satanismo ele fala sobre isso. Eu gosto de estudar sobre várias religiões. Aí às vezes eu fico meio confuso, porque uma religião fala uma coisa, outra. Mas eu acho que nós tem que, sabe, entender os princípios, entendeu? Entender. E basicamente, eu percebi que tem uma ligação do zoroastrismo com o cristianismo. Tem lá o espírito da verdade, que advém que é depois do espírito da bondade. Deus tem 7 espíritos que ficam ao redor dele, né? São 7 serafins, né? E um deles é o espírito da bondade. É basicamente o Espírito Santo. Mas eu às vezes fico pensando, será que não tem uma coisa maior que isso? Uma coisa que está além disso? Que nós não conseguimos, porque às vezes eu não consigo compreender a Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Mas eu acho que eu tenho as duas opiniões. Eu não consigo provar isso. Tipo, isso não é ciência. Quando você fala de espiritualidade, você não consegue provar as coisas, né? Você tem que ter um pensamento mais abrangente. O quê? Tchau, mãe. E na Bíblia, se você estuda a origem desse ser chamado diabo, se você estudar a origem desse ser, você vai ver que tem uma origem lá no zoroastrismo, que é a palavra défos, que basicamente o que são défos? Défos, como eu posso explicar? Défos basicamente não são seres simples, eles são outro tipo de ser. Como eu posso explicar? Eles são a maldade. A maldade. Não existe os seres criados por Deus, os seres do bem, da luz, os anjos, que é nos oratórios chamado Yazatas. Basicamente eles são seres sem livre-arbítrio. Basicamente eles agem só pela bondade. Já os outros espíritos, que é o espírito destrutivo, já tem o espírito criativo. Porque você pensa assim, é muito difícil, porque dá um nó na cabeça. Se associa sempre o destruir com algo malévolo. E o criar, é neutro o criar. Por isso que eu acredito que pai é o criador. Porque ele pode criar. O criar não é criar uma coisa boa. Tipo, o criar é neutro. Você pode ser bom ou ruim. Mas por que Deus vai inventar uma coisa ruim? Vai fazer uma coisa ruim? Na minha opinião, eu acho que tudo era perfeito. Bem antes de tudo, sabe? Tudo era perfeito. Mas alguma pessoa, algum ser, né, muito malicioso aí, fez alguma besteira.
ele fez a primeira maldade. Quem fez a primeira maldade? Nesse universo, nessa existência, né, nesse reino, foi Satanael. Eu acho que talvez ele não era mal desde o princípio, talvez. Ou o princípio da maldade e da bondade são... Ou ele era destinado para ser isso. Eu não consigo explicar. Mas eu não consigo entender como... No cristianismo, eu não consigo entender como tipo... Como Satanás entrou maldade no coração dele. Não consigo. Uma coisa que mais fica na minha cabeça, melhor assim, é que a maldade e a bondade foram dois princípios criados por Deus. O Deus Pai. Ou seja, eu acho que Satanás sempre foi ruim. Ele sempre foi ruim. Ou são seres separados. Também pode ser. Por que eu não estou pregando mais certezas no meu vídeo? Eu estou pregando sempre algumas coisas, dúvidas. Porque a realidade é feita disso, de dúvidas. Não existe pergunta besta. Sabe? Igual o Carl Sagan falou. Não existe pergunta boba. É ruim, pergunta ruim. Existe pergunta, sabe? As pessoas têm que perguntar mais. Por que ninguém, às vezes, duvida de algum versículo bíblico? Porque a igreja é muito forte. A igreja culturalmente é muito forte. Se você dizer qualquer coisa que está contra alguma coisa bíblica, você vai ser um pecador. Só porque você tem uma opinião diferente. Deus não quer que você entenda toda a criação dele. Como acontece. Deus quer ver sua índole. E eu acho que isso que vai ser o julgamento final. Ele vai julgar a índole da pessoa. Ou seja, nossa, é muito difícil esse tema. Mas eu acredito que Satanás sempre foi ruim. E que, na verdade, esse conceito veio do zoroastrismo. O conceito de dois filhos de Deus. Uma versão posterior, que tinha o Zurvan, que era basicamente o pai do tempo e espaço. E faz sentido. Porque ele é o pai do cosmos. É o pai e a mãe cosmos, né? Que Jesus fala. Pai e mãe cósmicos. Ou seja, eles são dois princípios, uma coisa que gerou os dois princípios gêmeos. Que Jesus é a verdade, a vida, o caminho. Ele é a verdade. Tipo, por que a verdade sempre está com a bondade e nunca está com a maldade? Uma questão. Porque você vê na Bíblia que fala que é o diabo que é o pai da mentira. Basicamente o espírito que é contra Miguel, se existir um espírito que é assim, né? É o espírito da mentira. É o espírito da mentira. Já o Miguel é o espírito da verdade, a espada da verdade, né? É a espada da verdade. Miguel é muito forte, né? Enfim, e eu acho que os demônios que a Bíblia fala que são demônios, mas às vezes elas demonizam alguns deuses. Os demônios são deuses. São deuses frios. Porque eles são nefas, né? Ou seja, as religiões se complementam, tá? As religiões se complementam. Se você pegar lá o budismo, 31 planos de existência do budismo, você vai perceber que existem várias classes de seres. Vários nefas, que são seres celestiais, que são seres que têm mais vida que a gente.
Caralho, eu acho que isso faz sentido. Parece que tudo tá na reencarnação. Tudo. Tudo tá no ciclo de Sansara. Eu acho que o que tá além do ciclo de Sansara... Cara, eu acho que nada tá além do ciclo de Sansara. Eu acho que só quem tá além do ciclo de Sansara é Deus. E Budas. E... Às vezes eu queria ter uma conversa com Deus, né? Porque Deus tem toda a verdade. Tipo, não vai sobrar incerteza. Eu sempre tenho incertezas na minha cabeça. Sempre quando eu falo uma coisa eu penso, ah, e se for a outra? E se for a outra? É um pensamento crítico. E basicamente a realidade me fascina. A realidade. Eu sempre tento buscar a verdade. Em todos esses anos, eu buscando a verdade, eu concluí que a verdade é Jesus Cristo. Que você consegue vencer todos os tipos de dores estando com Ele. Eu ainda não sou batizado, mas vou me batizar. Eu acho que é uma coisa necessária, porque no fim dos tempos, o que vai acontecer? Os demônios, eles estão aonde? Na minha visão, onde estão os demônios? Esses deuses. Porque são gelados. O Daniel Mastral, do Flow, falou que eles são gelados. E gelados são criaturas mais celestiais. Só porque é criatura celestial não significa que é bom, né? Que o ser é bom. Mas os demônios eles têm seu ponto de vista, sabe? Ou seja, são deuses lá da Mesopotâmia antiga. E que também foram seres vivos. Eles foram seres vivos, mas foram seres que basicamente... Eu acho que eu vou ter que estudar mais o judaísmo. Mais a origem disso tudo. Porque eu acho que tem várias classificações de demônios. Não é só um tipo. Eu acredito que existe uma maldade pura, a essência da maldade. E a essência da maldade não seria esses deuses. Esses Defas. Seriam a maldade em seu nível mais puro. A essência da maldade. Ou seja, seres que não estão no ciclo de Sansara, sabe? Seres que não têm livre-arbítrio. Como anjos, eles não têm livre-arbítrio. Os seres criados, né, por Deus, de bondade, que não estão na reencarnação, eles são seres que não têm livre-arbítrio para fazer a maldade, eles só fazem o bem. Já os antíteses dele, né, é a maldade. Que basicamente os demônios não têm livre-arbítrio. Os demônios de verdade. Aqueles que você deve temer. Você não deve brincar. Que é os Défos. Eles não têm livre-arbítrio. Mas essa é só uma hipótese que eu estou criando. Demônios que talvez... que são deuses, os deuses da Mesopotâmia antiga... que eles não são totalmente maus, mas tem também seres que são totalmente maus, mas são outros tipos de demônios. Porque eu acho que o mundo espiritual é um leque de possibilidades, é um leque de possibilidades. E para você entrar no mundo espiritual, para você ser uma pessoa espiritual, você tem que renunciar ao mundo. E é uma coisa que é difícil para mim. Renunciar ao mundo, os prazeres da carne, cigarro, drogas. Parece que eu tenho uma coisa, eu sou muito apegado a prazeres. Enfim, acho que já deve ter percebido que eu cheirei antes para fazer esse vídeo, né? Aí vão me chamar de hipócrita, né? Porque eu tô falando de Deus, né? E tô fazendo coisa errada. Mas, mano, todos nós somos... Cara, se nós pensar, todos nós somos hipócritas. Pecadores. Mas eu quero mudar isso.
É questão de você querer mudar ou não querer. Eu quero muito mudar isso. Enfim, é isso o vídeo. Espero que tenha gostado. Falou.